Olá, pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do sexto ano. E o tema dessa aula é raiz quadrada e está na página 256. Iniciaremos o estudo de raiz quadrada observando aqui o que o livro diz a respeito e nós confeccionaremos uma tabela que vai servir de estudo para a raiz quadrada. Então, aqui começa. Você sabe como construir um tabuleiro de xadrez? Basta desenhar 64 quadradinhos. E quantos quadradinhos deve ter cada lado do tabuleiro? Como o tabuleiro de xadrez tem a forma quadrada, para saber quantos quadradinhos formam cada lado do tabuleiro, devemos descobrir qual é o número que, elevado ao quadrado, resulta em 64. Então, é 8. 8 ao quadrado é 8 vezes 8 e 8 vezes 8 é 64. Então, é possível desenhar 64 quadradinhos do tabuleiro, dividindo cada lado do tabuleiro em 8 quadradinhos. Acabamos de realizar uma operação denominada radiciação. Nesse caso, descobrimos a raiz quadrada de 64, que pode ser escrita assim, ó, raiz 64 igual a 2. Lemos raiz quadrada de 64 igual a 8, não igual a 2. Lemos raiz quadrada de 64 igual a 8. Ao calcular a raiz quadrada de um número natural, obtemos um número que, elevado ao quadrado, resulta no primeiro número. Então, aqui vamos a alguns exemplos. Raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 ao quadrado é 36. Raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é 81. Raiz quadrada de 225 é 15, pois 15 ao quadrado é 225. Então, essas equivalências a gente vai fazer agora. Então, para isso, vocês vão pegar o caderno de vocês, tá? Vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão começar a preencher com as raízes quadradas e vamos descobrir quais são os números quadrados perfeitos. Então, começaremos com raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é igual a 1, pois 1 ao quadrado é igual a 1. Raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. Raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 ao quadrado é igual a 36. Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é igual a 49. Raiz quadrada de 64 é 8, pois 8 ao quadrado é igual a 64. Raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. Raiz quadrada de 100 é 10, pois 10 ao quadrado é igual a 100. Raiz quadrada de 121 é 11, pois 11 ao quadrado é 121. Raiz quadrada de 144 é 12, pois 12 ao quadrado é igual a 144. Raiz quadrada de 169 é 13, pois 13 ao quadrado é igual a 169. Raiz quadrada de 196 é 14, pois 14 ao quadrado é igual a 196. E a gente vai seguindo com essas justificativas até o final. Raiz quadrada de 225 é 15, pois 15 ao quadrado é 225. Raiz quadrada de 256 é 16, pois 16 ao quadrado é 256. Raiz quadrada de 289 é 17, pois 17 ao quadrado é igual a 289. Raiz quadrada de 324 é 18, pois 18 ao quadrado é 324. Raiz quadrada de 361 é 19, pois 19 ao quadrado é igual a 361. Raiz quadrada de 400 é 20, pois 20 ao quadrado é igual a 400. Raiz quadrada de 441 é 21, pois 21 ao quadrado é 441. Raiz quadrada de 484 é 22, pois 22 ao quadrado é 484.
raiz quadrada de 529 é 23, pois 23 ao quadrado, 529. Raiz quadrada de 576 é 24, pois 24 ao quadrado, 576. Raiz quadrada de 625 é 25, pois 25 ao quadrado, 625. Raiz quadrada de 676 é 26, pois 26 ao quadrado, 676. Raiz quadrada de 729 é 27, pois 27 ao quadrado, 729. Raiz quadrada de 784 é 28, pois 28 ao quadrado, 784. E para finalizar, as 4 últimas, raiz de 841 é 29, pois 29 ao quadrado, 841. Raiz quadrada de 900 é 30, pois 30 ao quadrado é 900. Aqui eu pulei para a dezena, para 40. Raiz quadrada de 1.600 é 40, pois 40 ao quadrado dá 1.600. E raiz quadrada de 2.500 é 50, pois 50 ao quadrado dá 2.500. Então, vocês vão copiar todas essas raízes no caderno de vocês. Então, vocês dão uma pausa no vídeo e façam as anotações necessárias. Então, aqui a gente tem, ó, que esses números aqui, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81... Todos esses números, eles são chamados de quadrados perfeitos. São números que têm raiz quadrada exata. Essa tabela que nós fizemos, ela vai servir de ajuda, como se fosse uma tabuada, tá? Para que vocês possam ir memorizando e aprendendo cada uma dessas raízes quadradas. Se eu perguntar, raiz quadrada de 49, 7, raiz quadrada de 121, 11. E para que ajudem vocês também na atividade que nós teremos aqui para frente, relacionados à raiz quadrada e potência, e quadrados perfeitos. A atividade está na página 217, a primeira questão diz: identifique os quadrados perfeitos. Então, a gente pode consultar a tabela que nós fizemos, tá? E aqui a gente pode ver, ó, números que têm raiz quadrada exata: 49, 64, 100, 81 e 400. Desses aqui, esses são os quadrados perfeitos. Calcular as raízes quadradas, ó. Quais são os dois números iguais que multiplicados dá 9? 3. Quais são os dois números iguais que elevado ao quadrado ou multiplicado por ele mesmo dá 16? 4. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. De 49? 7. 196? 14. De 169? 13. Tá? Agora vamos à questão 3. Responda as questões. A raiz quadrada de um número natural n é 25. Ó. A raiz quadrada de um número é 25. Qual é esse número que vai ficar aqui? 625. Então, a gente viu aqui, ó, a raiz quadrada de 625, 25. O quadrado de um número natural n, um número elevado ao quadrado é igual a 144. Que número é esse? 12. 12 elevado ao quadrado é 144. Então, aqui é 12. Determine o número natural n nas seguintes sentenças. Qual o número que a raiz quadrada dele é 20? Então, a gente pode consultar a tabela e observar aqui que é 400. Então, aqui, n é igual a 400. Raiz quadrada de 121. Então, aqui nós temos, ó, raiz quadrada de 121. Deixa eu diminuir um pouco. Raiz quadrada de 121, 11.
Então, o resultado aqui, n igual a 11. Quinta questão. João vai revestir uma parede de formato quadrado e precisará de 121 lajotas. Quantas lajotas ele colocará em cada lado dessa parede? Então, eu vou procurar a raiz quadrada de 121, que é 11. Com o papelão, Marta construiu 3 quadrados. O primeiro tem como medida 16 de lado, o segundo a raiz quadrada do primeiro, então 16, raiz de 16 e a raiz do resultado. 16, a raiz de 16 é 4 e aqui a raiz de 4, 2. Então, conferindo, 3 quadrados. O primeiro com a medida de lado 16, o segundo a raiz quadrada do primeiro, então esse é o primeiro, raiz quadrada do primeiro, e o terceiro é a raiz quadrada do segundo, raiz quadrada do segundo. Então, os números são 16, 4 e 2. Descubra o número natural que está entre raiz de 64 e raiz de 100. Raiz de 64 é 8, raiz de 100 é 10. Qual o número que está entre 8 e 10? 9. Tá? Essa é uma questão resolvida, aqui já tem o resultado 9. Vamos ao sétimo. O número ímpar, que tem como raiz quadrada um número natural entre 625 e 784. Então, vamos lá aqui, ó. Entre 625 e 784. Entre 625 e 784. Eu tenho 26 e 27. Qual é o ímpar? É o número que resulta em 27.729. O número par, que tem como raiz quadrada um número natural entre 361 e 441. 361 e entre 441. Qual é o número? 400. Número ímpar, que tem como raiz quadrada um número natural entre 400 e 484. Entre 400 e 484, o resultado é 441. Então, aqui os resultados. E com isso, a gente finaliza a atividade da página 217. Então, finalizamos, então, a atividade de matemática hoje, da página 217. E vocês terão como tarefa de casa copiar todas essas raízes quadradas para estudar. Começando do 1. Tá? Vou fechar aqui para vocês olharem, ó. Do 1 ao 169. Depois, do 196 ao 784. E para finalizar, do 841 a 2500, tá? Então, copiem no caderno, essa vai ser a atividade de casa de vocês, tá? Copiar o valor da raiz quadrada e a justificativa. Lembrem sempre que a adição é o inverso da subtração. E multiplicação é o inverso da divisão. E aqui as operações inversas são radiciação e potenciação. São operações inversas, tá? Então, boa semana para vocês e até a próxima aula.